E o que é que a Ana Castela e Criciúma têm em comum? A resposta passa por talento, criatividade e um look que chamou a atenção dos fãs. A Raquel Schneider foi conferir essa história e conta agora tudinho pra gente. Se tem uma coisa que a gente sempre baba quando vê clipes de artistas, são os looks que eles usam, não é? Com a boiadeira não é diferente. Um dos DVDs que ela gravou tem looks bem especiais. E tem um vestido em específico que, pasmem, foi feito aqui em Criciúma. É esse aqui, ó. Agora o nosso quadro tá junto na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça, nós dois tocando. É claro que a gente quer entender como é que foi todo o processo criativo dessa peça e como ela chegou até a Ana Castela. Então, bora lá conhecer. Mas cheira amor mesmo não ser na vida inteira. Mas cheira amor mesmo não ser na vida inteira. Estamos nessa que é a casa da Gusso Atelier, responsável por confeccionar esse vestido. E a gente está falando de peças que são artesanais e de luxo. Luciane e Júlio são os proprietários daqui e que têm uma jornada já há bastante tempo na área da moda, não é? Me contem essa história. Boa tarde. Boa tarde, Raquel. Tudo bem? Tudo certo. Quando é que tudo isso começou? Então, isso começou há muito tempo atrás, quando a Luciane tinha, acho que uns 13, 14 anos. Ela começou a bordar, começou a trabalhar com serviços artesanais, né? Influenciada pela mãe. E a mãe ensinou ela a fazer algumas coisas ali e ela foi superando a professora e hoje ela se transformou numa estilista. Se formou em moda e foi para Curitiba e a gente se encontrou, né? A gente casou, eu larguei a minha profissão e para a gente poder trabalhar juntos. E aí, como é que surgiu a oportunidade, então, de fazer uma peça que chegou tão longe? Porque de Curitiba para Criciúma, a produção geralmente fica mais local, mas vocês ultrapassaram bastante barreiras. Sim. Tudo isso começou foi em 2023 com uma ligação do estilista Eduardo Amarante, com o qual nós somos amigos, né? Enfim, aí de longa data já. E ele nos pediu, na verdade, foi um look pro desfile dele, não tinha nada a ver com a Ana Castela. Tá. Ele pediu 2 peças conceito para participar do desfile dele. Aí a gente topou a ideia e nos deu um material, assim, era algo totalmente diferente do que tinha no mercado. Era uma peça e a gente tinha certeza que ia ser algo muito diferenciado. Mas era um material totalmente que ninguém utilizava na época, esse material. Nem tinha divulgação de uso desse material no macramê, né? Então, E o que é macramê? O macramê normalmente a gente trabalha com cordão de algodão e são só nós. É uma técnica específica. É uma técnica de nós, então tu trabalha com as mãos e com a corda. Tá. É o único material que tu vai utilizar são esses dois. Então a gente estava acostumado a trabalhar com o cordão de algodão. Quando ele trouxe esse cordão com cristais, a técnica fica mais difícil de trabalhar porque ele tem tipo um silicone, então tu tem que ser muito mais assertivo no teu trabalho para não estragar o material. Tem uma delicadeza Tem uma diferente. delicadeza maior. Por que vocês decidiram topar, Então, sendo que era totalmente novo? eu vou pra contar uma vocês? história aqui que ninguém sabe, só nós que sabemos, nem o próprio Eduardo Amarante sabe. Fiquei Ele curiosa. vai saber agora. E a gente, primeiro de tudo, a gente ama um desafio. Muito bom. Então, desafiou a gente vai topar. Nós recebemos a ligação dele, topamos e olhamos um pro outro assim e falamos: E agora? E agora? o que nós vamos fazer? A gente disse para ele que vai fazer, mas a gente não sabe fazer. Aí o que aconteceu, Raquel? Aí nós somos uma empresa cristocêntrica, né? Nós acreditamos, enfim, temos a nossa fé e nós buscamos em Deus, né? Que Deus direcione sempre a nossa empresa, as coisas que a gente faz. Então a gente foi pro nosso quarto, fechou a porta do nosso quarto, pediu para Deus a direção porque a gente não sabia fazer, Raquel. A gente falou assim: nós não vamos conseguir fazer isso, meu Deus, e agora? Aí nós fomos dormir e no outro dia
nós acordamos e a Luciane olhou para mim e falou assim, Júlio, eu tive uma ideia, eu tive uma intuição, eu acho que vai dar, nós vamos conseguir fazer, eu vou tentar. Ela foi pro quarto, que era o nosso ateliê, né? Foi pro quarto e voltou e falou assim, Júlio, vem cá, e mostrou para mim a técnica desenvolvida, né, a gente chama de molagem, né? Dando muito Foi certo. Foi um manequim. Aí a gente começou a fazer, daí eu fui de um lado, ela foi do outro, a gente começou a fazer e a coisa deu certo. Atrasa o relógio pra nossa noite durar. Você não vai ter nada melhor pra fazer, a não ser me amar, me amar. O interessante é que quando a gente vê a peça por si só, ela parece, na verdade, uma terceira peça, algo mais puxado para um acessório, para uma sobreposição. Só que no desfile do Eduardo Amarante foi então, peça única. Exatamente. Aí tem uma outra história também. A gente fez a peça e falou assim, Edu, tá pronto, vamos levar para você. Aí a gente foi, só que nós, naquela correria do desfile, a gente não tinha as informações, o desfile era dele, a gente não sabia o que ia acontecer, mas a gente fez com base num forro, que ia ser usado um forro, uma peça por baixo, né? Uma peça por baixo. Então ia ser realmente uma aplicação por cima. Aí nós chegamos, entregamos, foi, né, falamos com ele, fomos no backstage, aquela coisa toda. E aguardando o desfile ali na primeira fila, ali né, aguardando aquela emoção, que o desfile dele é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa, né? Ele é uma pessoa, assim, ele é diferenciado. No mundo da moda, ele é diferenciado, né? Nós somos suspeitos para falar dele, né? Nós somos bem suspeitos para falar dele, a gente gosta muito dele. Então, aí entrou, quando a gente viu as meninas, as modelos entrando com a peça, a gente quase desmaiou, assim, sabe? A gente olhou assim e falou... Não abriu, né? Meu Deus, não era isso? A gente viu que no final do desfile foi um sucesso, aquela peça foi tipo assim, sabe? Meu Deus, todo mundo quase ficou... Quase que a estrela de todo mundo ficou assim, uau, o que é isso? Diferenciado no final, tipo, a cereja do bolo no final do desfile, assim, sabe? E deu uma repercussão muito grande. Tanto que, alguns dias depois, algumas semanas depois, ele ligou para nós e falou assim, a Ana Castela vai usar... Na gravação do DVD. E daí nós fizemos um outro look para ela, muito mais trabalhado, e nós já sabíamos fazer. Sim. Nós já sabíamos fazer, daí nós, tipo, a gente criou muita coisa daí junto com ele também. E a Ana Castela usou e deu toda essa repercussão aí. Prazer conhecer vocês, o trabalho de vocês. A gente deseja muito sucesso. A gente está muito Obrigada. feliz, obrigado. Tá? Agradeço vocês mesmo, a NDTV, pela oportunidade. Eu tô sendo solteiro forçado. Eu tô beijando sem querer ser beijado. Uau, gente, deixa essa imagem travada na tela, Júnior, por favor. Parabéns a Lu e o Júlio, maravilhosos. Eu já conheci um pouco do trabalho de vocês, mas conhecendo vocês nas falas... eu realmente me encantei. É obra de arte, isso aqui é alta costura. Quando se fala alta costura, acha que é lá em Paris, nós temos alta costura aqui. Esse trabalho todo feito manual, desenvolvido. E que legal saber essa história de vocês, de Deus, né, de Jesus, enfim. Ter essa espiritualidade também na empresa, nos sonhos, é muito legal. E vocês, claro, que vão no show da Ana Castela, né, pessoal? Lindo demais, é mais uma história que temos do nosso sul de Santa Catarina, que você vê que nos dá muito orgulho, contada aqui na NDTV.